descobri que eu era corna porque eu notei que a carteira do meu marido tava muito estufada. E aí eu comecei a ficar curiosa em relação a isso e fui dar uma olhada. Eu fiquei pensando, gente, dinheiro não é. Porque o salário dele já caiu dia 1º do mês. Hoje já é dia 30. Então, assim, o que tinha pra gastar, já gastou. E outra coisa, Pix, cartão. Quem que anda com espécie nisso hoje em dia? Quase ninguém. Achei aquilo muito esquisito. Estava eu em casa, fazendo a janta. Tinha acabado de chegar do trabalho, porque eu também trabalhava, porque eu não era sustentada por macho. Até porque ele não teria nem dinheiro pra poder me sustentar. E tava caçando na rua, mas tudo bem. Cheguei, tava ali fazendo o jantar, preparando as coisas. Quando chega Jurandir, pimpões, sorridente, rindo, a beça, né? Olhando ali umas coisas no cell phone dele. Eu não falei nada. Eu não era uma mulher que ficava invadindo privacidade, até porque eu não tinha muito tempo pra isso. Então, assim, eu nem olhava o telefone dele, eu nem tinha a senha, sabe? Não tava nem aí. Ele chegou, assim que ele entrou pra porta de casa, ele bloqueou o telefone, botou no bolso, veio, me cumprimentou, na boca do fogão ali fazendo a comida, me cumprimentou, não sei o que, começou a esvaziar os bolsos dele como ele sempre fazia, e colocando tudo ali em cima da mesa. E aí ele saiu pra meio que ir tomar banho, sabe? E eu vi que a carteira dele tava em cima da mesa, estufada, parecendo que tinha muito dinheiro ali dentro, que tinha alguma coisa ali dentro que tava deixando a carteira dele quase que não fechando. Eu já bati o olho, gente, sabe quando a intuição da mulher vem firme? Bati o olho naquilo e falei, gente, o que é aquilo? Só que aí ele voltou, no mesmo pé que ele foi, ele voltou, correndo, sabe, com a toalha amarrada na cintura, como se tipo tirou as roupas tudo, e começou a catar as coisas dele, a chave dele, a carteira dele. Ai, eu esqueci, que não sei o que. E saiu. Eu falei, gente, eu já vi esconder celular, mas carteira? Porque ele veio num desespero. Aí eu falei, vou vigiar isso daí. Fiquei parado observando aquilo, ele entrou pra dentro do banheiro e foi tomar banho. Só que ele tirou as coisas dele de cima da mesa e botou em cima da cômoda, como se eu não fosse conseguir pegar. Entrei pra dentro do quarto, larguei a janela lá mesmo, desliguei o fogo, entrei pra dentro do quarto e eu comecei a procurar e achei. Peguei a carteira dele, estufada, pesada. Quando eu abri, o meu chifre tava ali dentro. Quando eu peguei a carteira daquele Jurandir que eu abri, vocês estão achando que tinha dinheiro? Não, amigas, não tinha dinheiro. Sabe o que ele tinha? Vou contar pra vocês. Tinha uma paçoca de papel com o nome dele e o número dele em papeizinhos, como se fosse um cartão. Só que não era um cartão. Ele basicamente tinha ido, provavelmente, numa lan house, mandado fazer, imprimido várias vezes, cortado os pedacinhos e colocado na carteira dele. De primeiro eu fiquei sem entender, porque meu marido não era empresário, meu marido era CLT, meu marido tinha um emprego normal, não tinha necessidade dele ter o nome dele e o número dele pra entregar pra alguém. Tipo, não fazia sentido aquilo ali na minha cabeça. Fiquei olhando, sem entender. E, gente, não vinha na minha cabeça o que tava acontecendo. Até que o telefone dele começou a apitar, tava do meu ladinho, começou a apitar. E ele tem um iPhone que chega a notificação, ele não tira a notificação, até porque eu nunca nem olhei. Então, assim, ele não deixa o telefone dele à vista. Eu devia ter suspeitado disso, mas eu sempre acreditei o quê? No meu potencial. Eu já tava com ele há 5 anos, então, assim, sabe? Meu maridinho, cara, amigas, ele jamais faria isso. Pois bem, foi olhando, o telefone passou pim. Quando eu fui ver, era notificação de mulher. E não era uma, não, era várias. Porque o que tinha acontecido? Provavelmente o pacote de internet dele tinha acabado. E aí o telefone dele conectou no Wi-Fi. E aí, tipo, não foi que chegando várias, chegou uma. Só que nessa uma, embaixo dela tinha várias outras. E era tudo mulher. Tudo mulher. Eu não conseguia ver a mensagem, mas era notificações de mulheres. Peguei o telefone dele na mão, fiz bem isso aqui, ó. Você bota de ladinho assim, que a senha, era de número, vai estar exatamente onde ele clicou. E aí eu comecei, fiz várias tentativas, obviamente, porque tinha bolinha, não sabia qual era a ordem, mas fui fazendo, e aí eu percebi que a senha dele era o aniversário da mãe dele. Consegui desbloquear o telefone dele e comecei a ver as conversas dele. Tinha várias, não precisei nem muito longe, ali no Apple mesmo já tinha tudo, tinha várias conversas dele com várias mulheres diferentes. E aí eu fui olhando as conversas, ele se paquerando, teve uma aqui que tava brincando, e falou assim, nossa, adorei a sua forma de me dar o seu número, simplesmente me entregou o papelzinho. Aí eu entendi o que estava acontecendo. O que ele fazia? Meu marido era um homem bonito. E cara de pau. O que ele fazia? Ele imprimia o número dele com o nome dele e dava para as mulheres entrar em contato com ele. Vai que ele tivesse comigo e não tinha como passar o número, né? Ou vai que ele tivesse com alguém ou coisa assim do tipo, ele só entregava assim um papelzinho. E aí ele achou que era uma ótima ideia andar com eles na carteira. Sabe quando a sua mãe espera você ir tomar banho pra poder pegar o cinto de bater? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei o cinto, abri a porta do banheiro, que era de sanfonada, quebrei a porta, abri a porta. E ali, amor, eu fui dando sentada nele, que ele apoiou mais do que tamborim no samba. Obviamente que eu me separei, botei ele pra fora sem roupa, todo marcado, cheio de linguiça nas costas, de tanta sentada que eu dei nele. Botei as roupas dele tudo no quintal, taquei fogo, a casa era minha, tudo era meu. Me separei e foi assim que eu descobri que eu era corna. Ele foi sem vestes, correndo pra casa da mãe dele, porque nem um lençol eu dei pra ele. Eu era muito amiga do padre da minha cidade, eu fui coroinha dele, até que um belo dia ele bateu na minha janela, 3 da manhã, me pedindo pra poder guardar um negócio pra ele. Minha família, ela sempre foi muito católica, sabe? Sempre muito religiosa. E a gente morava ali naquela cidade pequena que todo mundo ia pra igreja. E eu sempre fui muito de ir com a minha família. Então eu fui coroinha do padre, eu fiz primeira eucaristia, eu fui ajudante do padre, eu fui ajudante da missa. Eu sempre tava ali. Conforme eu fui crescendo, né? Eu fui saindo das obrigações da igreja e eu continuei só como ajudante na catequese. Era uma coisa que eu gostava, eu tava estudando pra professora, eu gostava de dar aula, eu gostava de lidar com crianças. Então eu ficava ali ajudante da professora de catequese. Com isso eu era conhecida por muita gente e era muito amiga do padre, que era um senhor que tava ali com a gente na nossa cidade há anos. Muito antes de eu nascer, ele já estava ali. Um dia antes disso tudo acontecer, teve uma comemoração lá na igreja e o padre tava meio esquisito, ele era sempre muito animado, sempre muito receptivo com os fiéis, ele tava esquisito, ele tava calado. E eu estranhei, cheguei perto dele, perguntei pra ele se tava acontecendo alguma coisa e ele havia me dito que não, que tava tudo bem, mas você via que a cabeça dele tava longe.
E geralmente ele adorava essas festas da igreja, coisas do tipo. E eu perguntando se ele não queria desabafar, se ele não queria desabafar, e ele falando que não. E aí ele perguntou pra mim se ele poderia confiar em mim caso um dia ele precisasse. E eu disse, claro, padre, pode sim, tudo certo. Bom, ele não falou mais nada, ficou a festividade toda no canto dele, esquisito, muito educado com todo mundo, mas você via que ele não tava muito bem. Depois disso, eu fui pra minha casa, né, isso era num domingo, eu fui pra minha casa preparar pra poder começar, né, a semana, eu tinha que trabalhar, eu estudava. Fiz as minhas coisas e deitei pra dormir. Quando foi 3 horas da manhã, eu morava com os meus pais, eu comecei a escutar uma batidinha na minha janela. Eu acordei assim, meio assustada, né, interior, olhei pro lado, 3 da manhã. Gente, interior, 3 da manhã, a gente já fica preocupada. Só que esse barulhinho ficava batendo, eu juntei coragem, não sei da onde, e abri a minha janela. E o padre estava lá pra me pedir um favor. Obviamente que eu tomei um susto, né? Perguntei o que ele tava fazendo ali e ele fez sinal de silêncio, né? E me chamou. Obviamente, como ele era um senhorzinho de idade, ele não poderia pular a janela pra poder falar comigo. Então eu pulei a janela, em vez de ter saído pela porta, mas enfim, pulei a janela pra poder ver o que tava acontecendo. Tava muito escuro, a gente foi pra cada vez mais escuro, assim, pra trás da casa. Ele me pediu desculpa pelo horário, falou que precisava muito falar comigo e que era urgente. Ele tava com uma bolsa na mão e eu falei que tudo bem, que o que houve, o que tá acontecendo, por que ele tava ali de madrugada. Eu já sabia que tava acontecendo alguma coisa com ele, pelo comportamento dele na festa. E aí ele falou pra mim que ele tava muito pensativo sobre umas coisas, porque na segunda-feira, que seria dali a algumas horas, né? No caso já era segunda-feira, mas na segunda-feira, na parte da manhã, ele iria receber a visita de meio que uma reunião investigativa, como se fosse uma fiscalização dentro da igreja. E conforme ele foi falando, eu na minha inocência, achei que ele tava ali pra desabafar, não conseguiu dormir, né? Eu fui a única que conversei com ele sobre isso, eu achei que era isso. E eu comecei a falar com ele, não, padre, calma, vai dar tudo certo, a igreja tá tudo nos conformes, as coisas estão dando certo, tá tudo legal. E aí ele me cortou, falando que não era sobre isso, que a preocupação não era na igreja, né? Não que as questões da igreja, mas o que ele guardava dentro da igreja. Eu não entendi, fiquei olhando pra cara dele, como assim que o senhor guarda dentro da igreja? Como assim? Eu não entendi. E aí ele me deu uma bolsa, pegou a bolsa e me deu e falou, olha filha, eu preciso que você guarde essa bolsa, que você não entregue a ninguém, que você não conte a ninguém sobre ela e principalmente que você nunca abra ela. Depois que essa fiscalização passar, eu vou voltar aqui pra poder buscar essa bolsa. Eu volto aqui na segunda-feira de madrugada, no mesmo horário, às 3 horas da manhã. Eu fiquei em choque olhando pra cara dele, perguntando, padre, mas o que tem aí? Ele falou, são segredos da igreja. Eu preciso que você não mexa nisso e que me devolva na terça-feira, da mesma forma que eu estou te entregando. Eu fiquei sem saber o que falar, ele perguntou se podia contar comigo, se podia confiar em mim. Eu disse que sim, né? Ele era uma pessoa que fazia parte da minha vida desde que eu me entendia por gente, eu confiava nele. Eu falei que sim, assim ele foi embora. Eu pulei a janela de volta e fiquei a noite toda olhando por aquela bolsa. Fiquei sentada na cama, eu não consegui dormir. Eu botei a bolsa do lado e eu ficava olhando pra aquela bolsa, imaginando o que tinha ali dentro. Mas eu não queria quebrar a confiança do padre. E eu deduzi que eram coisas da igreja, documentações da igreja, números que não poderiam ver, talvez. Então eu não quis mexer. Eu coloquei a bolsa debaixo da minha cama, fui trabalhar. Só que eu passei o dia inteiro com aquilo na cabeça. E quando eu tava voltando do trabalho, eu passei pela igreja e vi a fiscalização que tava acontecendo ali dentro. E quando eu entrei, não era uma fiscalização da igreja ou coisas do tipo. O que tava ali dentro era a polícia. Quando eu vi aquilo, obviamente, eu fiquei muito assustada. E aí eu corri pra casa pra abrir a bolsa e ver o que tinha lá dentro. Eu precisava ver. Algumas semanas antes de tudo acontecer, o irmão do padre, sim, ele tinha um irmão que parece que morava em outro estado, não sei exatamente, do nada tinha ido passar um tempo na nossa cidade, tanto que a gente conheceu ele na missa, ele era um pouco mais novo, até então ele tratava todo mundo muito bem, tava lá hospedado, eu nunca suspeitei de nada, acredito que ninguém tenha suspeitado. Eu, muito assustada, entendi que o padre tinha mentido pra mim, que na verdade não era nenhuma fiscalização em relação à igreja, e que quem tava lá era a Pulix. E aí, o que eu fiz? Sentei lá na cama, cheguei em casa correndo, peguei a bolsa, a pasta, sentei e abri. Gente, quando eu abri, tinha um monte de fotos, assim, de crianças, de sites, fotos, assim, comprometedoras, fotos tiradas aleatoriamente de crianças na rua, foto de criança, assim, que você via que vinha de um lugar não muito acessável. Tinha inúmeras coisas relacionadas à criança. E eu fiquei muito assustada com aquilo. Tinha também cópias de um processo, só que esse processo não era no nome do padre, era no nome do irmão dele. Tinha denúncias, tinha foto de meio que procurado, sabe, de onde ele morava. E aí eu entendi que tudo que tava ali dentro não era do padre, era do irmão dele. E que provavelmente ele tava acobertando o irmão dele. Quando eu vi aquilo, quando eu entendi que ele tava acobertando o irmão e que ele tava meio que me fazendo ajudar, eu levantei correndo, peguei a bolsa e corri pra igreja. Já tinham levado o irmão dele pra delegacia, só que eles ainda estavam fazendo a busca ali. E aí eu cheguei na igreja e com uma pasta, chamei um policial, entreguei tudo pra ele, falei, contei a história, expliquei que ele tinha ido me procurar de madrugada e tudo mais, e que ele entregou essa pasta pra mim, e que quando eu abri, né, dentro, eu vi o que tinha, eu resolvi entregar porque eu não queria fazer parte daquilo. Eu entendi que mesmo que não tivesse relacionado ao padre, ele estava cobertando e eu não ia ajudar a cobertar isso. Eu não sabia na hora se ele estava ou não envolvido, mas eu realmente não ia cobertar nem ele, nem o irmão dele. A polícia me agradeceu, levou ele e lá descobriram que ele não só estava cobertando, como ele também consumia. Inclusive, essa era a forma que o irmão dele fazia ele acobertar, falando que ele já tinha feito igual, que ele tinha provas, que ele tinha que ajudar ele estava foragido, tentando se esconder, mas ficaram sabendo que ele estava lá, não teve como ele correr, e sabiam que iam procurar, né, coisas que
meio que culpasse ele, né? Então o padre tava tentando esconder. No fim, os dois foram presos. E até hoje a minha cidade tem trauma por causa disso. Minha filha de 13 anos começou a aparecer com coisas diferentes dentro de casa. Ela começou a chegar mais tarde, começou a aparecer com coisas diferentes. Até que um belo dia ela simplesmente dormiu fora de casa. E quando ela voltou, ela falou pra mim que tinha dormido na casa de uma amiga dela. E aí eu fui seguir ela no dia seguinte pra poder ver o que tava acontecendo. E meus amigos, vocês não têm noção o que aquela menina de Jesus estava me aprontando. Olha, gente, a gente que é mãe solo, que cria criança, a gente pede. Olha, que coisa. A gente pisca assim, ó, a criança apronta tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Porque com 13 anos ela era uma pré-adolescente aborrecente que aprontava toda, mas pra mim ela era uma criança. Fui mãe solo, tá, gente? Fui pra uma balada, biritei, o pai dela também biritou, a gente furou e eu tive a minha filha, ele não quis assumir, eu falei, vai com Deus. Nunca fui de ficar correndo atrás de homem, ele não quis assumir, eu falei, tudo bem, depois eu botei na justiça, hoje em dia ele paga a pensão, tá tudo certo, ele não quer contato e é isso. Só que a pensão que ele paga é uma mixaria, né? Então eu tenho que trabalhar com uma cavala de noite pra poder sustentar a bonitinha aborrecente. Obviamente que eu faço o possível pela minha filha, mas a gente não tinha uma vida de luxo. Eu sempre ensinei ela a ser muito independente, até porque eu morava longe da minha família, então eu precisava que ela ficasse em casa pra eu poder trabalhar. Eu deixava ela na escola, deixava ela na creche quando ela era mais nova, mas quando ela foi crescendo, eu não tinha mais dinheiro pra poder pagar alguém pra cuidar dela, e a escola já não era mais integral, e foi uma loucura, eu sei que ela aprendeu a ficar sozinha. Só que aí, com isso, veio a liberdade, que eu não devia ter dado, mas a mãe solo não tem escolha, ela precisa trabalhar pra dar de comer pra criança. E aí a minha filha começou a aparecer em casa com umas coisinhas, sabe? Umas coisinhas meio assim diferentes que eu não tinha dado. Uma roupinha nova, uma blusinha nova, uma joia aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e eu pensei que era macho, mas não era. Fiquei desesperada, obviamente, porque eu era mãe, né? E ela só tinha 13 anos. Ela começou a chegar mais tarde em casa, eu chegava do serviço, cadê Janaína, que não tava em casa? E ela chegava umas 10 horas da noite, umas 11 horas da noite, falando pra mim que tava na casa de amiga, a gente morava em cidade pequena, sabe? E eu fui engolindo. Até que um belo dia, Janaína simplesmente não voltou pra casa. Eu ligando pro telefone dela, ligando, e Janaína não me atendia, eu entrei em desespero. Fiquei a noite toda procurando Janaína, fui na Delix, falavam que tinha que esperar 24 horas, 48 horas, não sei o que, eu procurando, ninguém sabia onde estava Janaína. No dia seguinte, a bonita me aparece linda e bela e fala, oi mãe, tudo bem? Voltei. Eu dei-lhe uma peia nela, perguntei o que ela tava pensando na vida, se ela tava achando que tava na Disney, falei que eu não tinha dormido a noite toda, que eu precisava trabalhar no dia seguinte, mas tava preocupada com ela, e ela simplesmente me falou que ela tinha dormido na casa de uma amiga. Eu achei aquilo tudo muito estranho, mas falei, tudo bem, falei que ela pra me avisar, que você fica aliviada, né, dela tá bem. Aí nisso ela entrou pro quarto dela e deixou a mochila dela em cima do sofá. Eu peguei a mochila, fui abrir pra poder ver se tinha alguma coisa ali, não sei o que, e achei uma roupa dentro de uma sacola, uma roupa extremamente suja, uma roupa extremamente assim, rasgada, suja, velha. E eu fiquei coisada com aquilo e resolvi seguir Janaína no dia seguinte pra saber o que ela tava aprontando com esse momento debaixo das coisas da blogueira. E pro meu patrão, eu falei que eu não poderia trabalhar pro meu primeiro patrão, pro meu segundo patrão, porque eu era igual o Júlio, de todo mundo deu crise, eu tinha 2 empregos, né? E eu quase falei, gente, eu não vou poder trabalhar porque eu vou ter que seguir minha filha aborrecente, porque ela anda aparecendo com umas coisas diferentes, achei uma roupa extremamente suja na bolsa dela. Inclusive, dormiu fora de casa. 13 anos Janaína tinha. Aí meus patrões, eu dei uma desculpinha, falei que tava doente, precisava levar a Janaína no hospital, inventei uma desculpa pra um, pra outro, que é pra não ficar, assim, a mesma desculpa. Até aí, tranquilo, só que eu não falei pra Janaína, obviamente, que eu ia faltar ao trabalho, não. Eu saí de casa linda e bela como se eu estivesse indo trabalhar. Fiquei na esquina de casa, não deu meia hora, Janaína saiu de casa com a mochilinha. Eu achei um pouco estranho, porque era cedo, era tipo assim, 7 horas da manhã, sabe? Eu tinha uma motinha, ficou eu e minha motinha assim na esquina vendo. Janaína foi pro ponto de ônibus, pegou um ônibus pra outra cidade e eu seguindo ela com a minha motinha. Fiquei de longe avistando, Janaína chegou na rodoviária de umas 3 cidades depois da nossa, foi bem longe, Janaína aprendeu a pegar ônibus, pegar sapato. Beleza, tranquilo, sei nem onde ela tava tirando dinheiro pra comprar passagem de ônibus. Mas tranquilo, ela entrou dentro da rodoviária e aí ela trocou de roupa. E ela saiu da rodoviária com a roupa que eu tinha achado dentro da mochila dela. Que eu deixei lá, né? Pra ela não suspeitar. E eu, de verdade, não tava entendendo o que tava acontecendo e por que Janaína tava vestida daquele jeito. Ela saiu tranquila, caminhando pela cidade, foi seguindo uma reta e ali eu deixei a moto, porque se eu fosse de moto, obviamente, ela ia perceber alguém atrás dela, que era uma cidade, assim, bem pequena, tipo, bem menor do que a gente morava. Aquela cidade antiga, com casas antigas, com pessoas antigas, sabe? Ela foi andando, até que ela pegou uma reta e eu, me escondendo, parecendo se eu sair atrás dela, ela parou numa casa. Ela tirou os sapatos dela, botou dentro da mochila, começou a meio que arrastar o pé dela no chão, tocou a campainha e entrou. Uma pessoa abriu a porta, ela entrou. Passou mais ou menos 1h30 na esquina, já agoniada, ela saiu e seguiu a próxima reta. E foi ali, eu andando atrás dela. Ela parou numa outra casa, entrou de novo, ficou mais ou menos umas 2 horas. E eu assim, gente, o que tá acontecendo? Eu agoniada. Ela saiu da outra casa, seguiu mais uma reta, foi pra próxima casa. Dentro dessa casa ela só ficou meia hora e aí ela foi pulando de casa em casa em casa, até que chegou na última casa. Quando ela chegou nessa última casa, eu escondida, vigiando ela assim no meio dos matos, eu percebi que ela foi atendida com um desespero absurdo de uma senhora que começou a abraçar ela, começou a beijar ela, e eu olhando assim, sem entender o que tava acontecendo. Ela entrou com essa senhora, as duas começaram a chorar de uma emoção fingida, Janaína, entrou pra dentro da casa dessa senhora. Eu falei, essa é a última casa, eu vou ter que descobrir o que tava acontecendo. Dei a volta pela casa e vi que a casa tinha uma janela. E ali, eu pulei a janela pra entrar dentro da casa. Ah, mas é invasão, tu quer? Mas minha filha tava lá dentro. Fui assim, meio que escondidinha, elas estavam sentadas na parede, e aí eu tava escutando tudo que elas estavam conversando, e vocês não tem noção o que minha filha tava aprontando pro curso comentou parte 3. Eu atrás da parede, escutando a senhorinha e um senhorzinho que pareciam ter cash money, porque a casa deles era assim, aquela casa bem bonita. E ela desesperada, chorando, e falando, minha filha, eu já falei pra você que eu não quero mais você em situação de rua.
Situação de rua, Janaína. Eu não quero mais você vestida desse jeito. Na noite passada você dormiu aqui. Eu falei pra você que a partir de hoje você mora aqui com a gente. Eu e meu marido, a gente vai terminar de te criar. Se os seus pais te abandonaram, que não sei o quê, a gente vai estar aqui com você. Aqui você vai ter uma vida de princesa. Você sabe, a gente já tá te ajudando já tem um tempo. Quero que você fique. E Janaína chorando dissimuladamente. Falando que não queria incomodar, que ontem ela achou melhor ir embora. Entendeu? Que ela já tava dormindo muito ali. Dormindo ali, ela só dormiu uma noite. Que ela sempre saía cedo pra poder catar latinha. E que aquele dia ela decidiu não voltar mais. Que não sei o quê, mas que ela tinha voltado pra se despedir. E a senhorinha foi falando, mas eu falei pra você que não era pra você ir catar latinha de manhã, você dormiu aqui, era pra você acordar, tomar café, quando eu acordei você não tava mais aqui, o que tá acontecendo? Eu quero que você more aqui, a gente vai te ajudar, a gente vai te dar uma vida de princesa, a gente é aposentada, a gente tem dinheiro, você vai ficar aqui com a gente vai te assumir, vamos entrar na justiça, vamos te adotar. E eu assim, atrás da parede, olhando, falando, não tô acreditando nisso que tá acontecendo. Eu saí de trás da parede, depois que eu entendi, quase matei os velhos do coração, mas eu saí de trás, assim, olhando pra cara de Janaína, eu falei, bom dia, princesa, por favor, sente nada. Eu falei, oi, Janaína, tudo bom, querida? Na hora que ela me viu, amor, o espírito dela saiu do corpo. Ela já olhou pra minha cara e falando assim, mãe, o que você tá fazendo assim? Os senhores quase infartaram. Ela falou, quem é você? O que você tá fazendo na minha casa? Vai embora. Eu falei, senhora, por favor, mantenha a calma, que é pra senhora não infartar. Eu sou a mãe da criança de rua aí que vocês estão ajudando. A senhorinha regalou o olho assim, olhando dela pra mim, perguntando, Janaína, o que tá acontecendo, minha filha? O que foi? Isso, a senhorinha, tá? Eu calado olhando pra cara de Janaína. Peguei a mochila dela. Quando eu abri a mochila dela, que eu joguei no chão, tinha um monte de coisa dentro da mochila dela. Lembra que eu falei pra vocês que ela tava indo de casa em casa? Ela tava indo pra outra cidade, aprendeu a pegar um ônibus, se passando de moradora de rua. E aí ela fez amizade com as pessoas, com os velhinhos, morava muita gente idosa ali. E ela foi pedindo as coisas, as pessoas iam ajudando. Ela passava, já era conhecida, já passava de porta em porta. Não dava um dinheiro, não dava uma roupa, não dava isso, não dava aquilo. Até que essa senhorinha e esse senhorzinho resolveram adotar ela. E parece, lembra que eu falei pra vocês que ela tava chegando todo dia tarde? É porque ela tava dormindo na casa deles, dormindo. E aí quando dava mais ou menos de noite, ela pulava a janela e ia embora. Pra chegar em casa a tempo, falar pra mim que tava na amiga, pra eu não desconfiar que ela tava dando golpe nos outros. Falando que era moradora de rua pra conseguir as coisas. A senhorinha quis adotar ela e foi aí que atrapalhou o pesqueiro dela. Ela tinha voltado lá pra se despedir da senhorinha. Eu segui ela e descobri tudo. A senhorinha ficou em choque, eu fiquei mais em choque ainda. Peguei Janaína pelos cabelos, fiz ela passar em casa contar a verdade e devolver tudo que ela pegou. Nós fomos pra casa, ela pegou tudo que ela ganhou, foi devolvendo um por um. Foi um bafafá na cidade, todo mundo ficou sabendo o que tava acontecendo dessa cidade, né, que ela tava fazendo isso. Janaína tomou uma peia, passei a sair de casa, trancá-la dentro de casa. Paguei uma pessoa que era mais barato só pra buscar e levar ela pra escola. Que eu tinha que vigiar minha filha, que ela tava dando golpe nos outros, dos velhinhos. Olha só, vê se pode. A caixa do supermercado perguntou pra quando era o meu bebê. Mas sabe de uma coisa? Aquilo realmente interessava ela. E espalhou-se o caos no mercado. Porque ela me fez passar uma vergonha e eu fiz ela passar duas. Eu morava numa cidade muito pequenininha. E pra piorar a minha situação, meu pai e minha mãe eram pastor e pastor da igreja da nossa cidade. Eu era uma filha que foi criada assim, dentro de uma bolha, sabe? Até que eu não aguentei mais aquela bolha. Explodiu e eu saí pra cantar. Eu deixava meus pais em casa sem saber, saía escondida. Tinha a chave de casa, então eu saía na ponta do pé, pulava a janela quando dava. E por aí. Eles nunca descobriram, né? Porque eu sempre fiz as minhas coisinhas direito. Até que eu me meti numa furada que eu falei, meu Deus do céu, nem eu tava acreditando que aquilo tava acontecendo. A impressão que eu tinha é que todo mundo naquela cidade ficava meio que de olho em mim, por eu ser filha do pastor, filha da pastora, sempre me cobrava coisa assim, tipo assim, seu filho tava rindo, aí eu tava rindo. Eu não podia rir como seu filho, porque eu era filho do pastor, tinha que rir, tinha que rir mais contida, sabe? Até que um belo dia, eu tava com os meus 18 anos, a minha mãe pediu pra eu poder passar no mercado pra poder comprar pão. Era de tarde, ela falou, filha, vai no mercado, compra um pão, que a minha mãe vai fazer cachorro quente, não sei o que, tava tranquilo. Saí eu da escola, né, tava terminando a escola, era mais ou menos uma sexta-feira, tava bem cansada, passei no mercado pra poder comprar um pão que minha mãe queria. Entrei bonitinho, fui lá no negócio do pão, peguei os meus pães, e aí eu fui passar na fila do supermercado. Só que eu tava numa fila, e aí eu vi que essa fila era de idoso, né, e na cidade onde eu morava, minha filha, isso era um escândalo, dava brigas, caramba. Aí eu fiz o quê? Pulei pra fila seguinte, só que o mercado tava assim, então a fila tava enorme, eu não me atentei quem que era a caixa. Até porque ela ia ter que me atender da mesma forma, porque o problema era dela. A fila foi indo bonitinho, 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 chegou a minha vez de pagar. Quando eu cheguei, ela revirou o olho porque ela não gostava de mim e ela não disfarçava. Só que eu revirei meu olho também, ela falou boa tarde, só que eu estranhei que ela falou um boa tarde muito alto. Aí me viraram e falou assim, boa tarde, deixa eu te perguntar, você tá grávida de quantos meses? E eu? Só que a minha resposta, com esse comentário baixo depois da blogueira. Na hora que ela falou isso, gente, aos berros, parece que o mercado fez isso daqui em cima de mim. Todo mundo tava olhando pra minha cara. Eu realmente estava grávida. Eu estava mais ou menos de uns 3 meses escondendo absurdamente de todo mundo, porque eu tinha me envolvido com um homem casado, né? Eu tinha me envolvido com um homem casado, me perdi com esse homem casado, né? Porque eu era mocinha. E aí eu fiz o quê? Engravidei. Só que eu era filha de pastor. O cara era casado, tinha a esposa dele, não tinha filho com ela, mas tinha a esposa dele. E ele começou a falar pra mim que ia largar a esposa dele pra poder ficar comigo, que não sei o quê, mas ele me pediu um tempo pra resolver essa situação. Eu descobri que tava grávida, tinha 2 meses, né? Ou seja, ele me pediu 1 mês pra poder resolver essa situação. Só que já tinha se passado mais ou menos umas 3 semanas, o meu sangue já tava fervendo, sabe? Ele tava pra se separar da esposa dele. Eu creio que ela sabia que era eu, porque ele já tinha pedido o divórcio, já tinha conversado com ela, tal, falado que tinha traído ela, que tinha engravidado uma pessoa. E aí eu não sei se ela pegou o telefone dele, se ela viu, se ela descobriu que era eu, se ela desconfiava. Eu sei que ela virou na minha cara, na frente de todo mundo, pra todo mundo escutar, e falou, perguntou de quantos meses eu estava. Só que eu já tava de saco cheio dessa história. Eu falei, isso vai vazar mesmo, eu não vou conseguir esconder a barriga o resto da minha vida, porque eu era muito magrinha, então minha barriga ia aparecer. Ela tava me provocando, eu tenho certeza que ela sabia que eu estava falando com o marido dela e que o marido dela tava pra separar dela pra poder ficar comigo. Eu já tava
tava lascada, já tinha pegado o homem de solto, já tava grávida, meu pai e minha mãe iam fazer de arrasto, porque ia ser um choque muito grande. Gente, eu explodi, não sei se eram os hormônios, sabe, da gravidez. Eu explodi, olhei bem pra cara dela e falei assim, bati assim, sabe que isso te interessa mesmo? Porque realmente eu estou grávida. E sabe que é do seu marido? Porque você não dá conta dele em casa, então ele começou a procurar na rua e aí ele me encontrou. Então sim, eu vou dar pra ele o filho que você não pôde dar, que você pedia muito tempo pra ele e ele ficava te enrolando, e agora eu vou dar o filho. Então sim, se você tá perguntando por que você tava suspeitando que era eu, sou eu. Eu estou furofando com o teu marido, eu engravidei do teu marido. E sim, eu sou a responsável pelo pedido de divórcio que ele pediu pra você. Gente, o mercado todo se olhando pra nossa cara, prestando atenção no que tava acontecendo. Ela começou a falar, você não quer tentando vir pra cima de mim, saindo da cadeira, falando, não sabia que era você, que não sei o que, eu só queria ter certeza. Viu? Ela tava desconfiada e ela queria descobrir se realmente era eu. Ela veio pra cima de mim, mas aí a galera começou a separar, porque eu tava grávida, não sei o que. No fim disso, ela chegou em casa, né? Ele saiu de casa, ela queria que ele ficasse, falando que era pra ele assumir a criança, mas não era pra se separar dela, mas a gente se gostava. Então ele se separou dela, voltou pra casa dos pais dele. A cidade toda, né, ficou sabendo que eu estava grávida, obviamente chegou no ouvido do meu pai e da minha mãe. Eles conversaram comigo, no fim ficou tudo bem. Ele alugou uma casa, né? A gente foi morar junto. A minha mãe e meu pai não ficaram muito felizes com isso, mas também não tinha opção. Eu estava grávida de um menino, meu filho nasceu. E é isso, gente. Essa foi a minha história de amor. Eu fui na reunião dos pais da escola do meu filho, eu saí de lá direto pro cilindro, o meu marido saiu pro hospital e o meu filho teve que ficar com a minha mãe durante 2 meses porque eu estava presa. No meio do semestre ia ter uma reunião, né, dos pais na escola do meu filho, o que era normal, né? Meu filho estava com 7 anos e geralmente era o meu marido que ia. Só que eu falei pra ele, Juju, pode deixar que eu vou. Aí eu já achei estranho, que ele falou, não, amor, pode deixar que eu vou, você tá ocupada, que não sei o quê. Aí eu já olhei pra cara dele assim e falei assim, Juju, eu tô tendo impressão, como você não quer que eu vá? Tem alguma coisa ali que eu não posso ir pra reunião da escola? Eu não tô te entendendo. Ele viu que eu tava suspeitando, porque ele sabia que eu era desequilibrada, falou, não, amor, tudo bem, então você pode ir. Fui linda e bela pra reunião. Quando eu cheguei lá na reunião, quem eu encontro? A filha da minha professora, de muito tempo. Ela veio, me cumprimentou, eu cumprimentei ela, bonitinho, tudo certo, a gente foi pra reunião. Reunião rolando, meu Jurandir Júnior super elogiado. E aqui, um mês antes, tinha sido uma comemoração do Dia dos Pais, né? E os nossos filhos tinham feito os papeizinhos. Aí a professora falou, ó, eu vou chamar nome por nome, os pais venham aqui pra poder buscar o trabalhinho do filho de vocês. Até aí tudo ótimo, foi falando o nome, Otávio, Enzo, Valentina, isso, aquilo, até que chamou Jurandir Júnior. Eu levantei ele de bela, orgulhosa, mamãe orgulhosa, e fui buscar o trabalhinho do meu filho. Quando eu cheguei lá, quem que foi me entregar o trabalhinho do meu filho? Era essa minha amiga que era filha de uma professora minha. Ela pegou e tava um cartaz, assim, com uma foto do meu marido, com o meu Jurandir Júnior. Papai, te amo, não sei o quê. Ela pegou e me entregou, olhou pra mim e falou assim, esse daqui é seu marido e seu filho? Eu falei, sim, esse é Jurandir Júnior, Jurandir. Ela regalou os olhos assim e falou assim, eu preciso te contar um negócio. Vem comigo aqui agora, ali no corredor. Quando ela me perguntou se Jurandir Júnior e Jurandir era meu marido e meu filho, eu falei que sim, você quer... minha cria, por quê? Gente, ela regalou os olhos assim e falou assim, eu preciso te contar um negócio. Vamos agora comigo aqui no corredor, porque eu não vou deixar isso acontecer com você, você tem que saber, porque de mulher pra mulher, Marisa, que não sei o que, eu comecei a tremer as pernas. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela conversou ali com a outra professora que tava do lado dela e falou, não, eu vou conversar com ela rapidinho sobre o filho dela, uma questão aqui. Rapaz, aqui, não sei o que, eu já volto. Eu nem sabia que ela era a professora do meu filho, pra ser bem sincera pra vocês. Aí, tranquilo, ela saiu andando, eu fui andando atrás dela, já meio me corroendo, daquela vontade de ir no banheiro, porque pode, quando fica nervoso, quer ir no banheiro. Eu falei assim, o que houve, tá tudo bem? Ela falou, olha, eu quero que você mantenha calma, mas rola um boato enorme aqui na escola, na verdade não é um boato, é uma fofoca, né? Todo mundo sabe que é verdade, que tem 2 mães aqui que estão grávidas do mesmo homem, né? Essas 2 mães são mães solteiras, mães solos, e elas estão esperando um filho, basicamente ali no mesmo tempo, só que é do mesmo homem, a escola toda comenta sobre, não sei o que e tudo mais, e a gente descobriu quem era esse homem. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Ela falou, quando você me disse que esse é o seu filho e esse é o seu marido, eu liguei uma coisa na outra. O homem que as pessoas falam que tá grávida dessas 2 mulheres é esse aqui. Esse aqui, se foi seu marido, tem 2 mulheres ali dentro que estão grávidas dele. Eu já olhei pra cara dela e falei assim, como é que é? Realmente, tinha 2 mulheres que estavam grávidas, só que elas entraram grávidas, se sentaram na reunião dos filhos dela também. Como é que eu ia saber alguma coisa dessa? Ela falou sim, disse que tava chocada também, mas que não sabia que ele era o meu marido e que só ficou sabendo agora que eu mostrei a foto. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, você tá brincando? Ela falou, juro por Deus. Gente, eu falei assim, tudo bem, calma aí que eu vou resolver. Ela, não, tudo bem, vou voltar lá pra reunião, então qualquer coisa você me fala. Eu falei, tá bom. Liguei pro Jurandir e falei assim, quero que você venha na escola agora, porque aconteceu um negócio com o Jurandir Júnior, nós 2 temos que resolver, que não sei o que, caso de arrasta ao vivo e tudo mais. Falei pra ele falou, amor, calma, o que aconteceu? Deixa ele bem desesperado, com o coração palpitando até ele chegar lá, porque senão ele ia correr porque ele não é trouxa. Chega o Jurandir, 10 minutos, ele veio, amor, voado, correndo, em reunião rolando, e eu só esperando, daqui essa 2 mulheres grávidas não sai. Ele chegou, eu puxei ele pela mãozinha, entramos na sala, né? Eu falei assim, boa tarde. Dá licença aqui, professora, vocês me dão uma palavra? Chegou o meu momento, dá licença aqui. Opa, queridos, boa tarde, tudo bem? Eu quero que levantem a mão as 2 mulheres grávidas aqui. Elas olharam, todo mundo olhando assim, sem entender, as 2 levantaram a mão. Eu olhei bem pra cara do Jurandir e falei assim, aquelas 2 mulheres ali estão grávidas de você? Elas começaram a se ofender, falando que não precisava passar por isso, mas elas já sabiam quem eu era, estavam com um olho desse tamanho, então ali a gente meio que entregou uma coisa na outra. Jurandir falando que eu era maluca, todo mundo da sala olhando assim, querendo saber a fofoca.
Comecei a ligar uma coisa na outra, catei o telefone de Jurandir ali mesmo, olhei e vi que ele tinha 2 balãozinhos de conversa com as duas. Eu nem olhei conversa, tá? Só olhei as fotinhas e vi que era. Taquei o telefone na cara dele, quebrei a cara dele, põe o Marco e tamborim no samba. Só que no meio da confusão, todo mundo tentando separar, os pais tudo chocados, não sei o quê. Uma das grávidas meio que veio pra cima de mim. E aí, no momento ali da raiva, eu esqueci que ela estava grávida. Então eu fui pra cima dela também. Chamaram a Pulix, eu fui pra Delix. Meu marido todo roxo, eu quebrei o braço dele, ele foi pro hospital. Meu filho teve que ficar com a minha mãe durante 2 meses porque eu fui presa. No fim, eu me separei, ele teve os 2 filhos porque realmente as crianças eram deles. Falei assim, gente, que eu saí da cadeia e é isso. Descobri Caracona. Reunião dos pais. Mas eu fiz o show da Xuxa.